Olá amigos, vamos a mais uma análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo no canal, seja de aprendizado ou mesmo a parte de análise. E sobre a questão do aprendizado, aqui do meu lado, curso Invista Melhor usando análise técnica, subiu aí agora, mas aqui abaixo você tem uma descrição. Na descrição desse vídeo você tem um link para você aproveitar essa oportunidade de se inscrever agora para o curso, onde eu mostro tudo que eu utilizo para a minha metodologia, para o uso da minha metodologia em termos de avaliação, em termos de swing trading, em termos de pensando em rentabilidade no médio a longo prazo, carteira de ações, carteira mesmo revisada semanalmente, carteira revisada mensalmente. Então tudo que foi construído durante 15 anos, aí você vai ter, e até mesmo o que guiou o Kaique. Vou falar no Kaique, a gente tem uma live daqui a pouco, às 19 horas aqui no canal no YouTube, também no meu Instagram, aqui embaixo, @dvinvest. Nós teremos essa live que vai acontecer justamente um bate-papo entre a gente, também tirando algumas dúvidas, atendendo algumas perguntas e dúvidas de vocês. Então o Kaique usou esse curso inteirinho para se preparar para o que ele toca hoje com a carteira exponencial, com um baita resultado aí frente ao próprio Ibovespa. Então vamos lá para a análise de hoje. Eu vou falar aqui sobre Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, CSNA 3, BID 11, Move 3, Amar 3, CVCB 3, BRCR 6 e Via 3, que gap de baixo hoje bem forte na Via 3. Antes de dar início a essa análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha, aquele prestigiar o trabalho de alguma forma, gratuito para você, seja termo de aprendizado ou leitura do mercado, tudo gratuito. Deixe esse like, joinha, compartilhe com um amigo. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, dia de alta, quarta alta consecutiva basicamente, aqui tinha menos 0,04, quebrou. Então assim, dá para falar que tem um dia estável e quatro dias aqui de alta, enfim, um movimento de subida de 5 pregões. E nesse processo, todos os últimos dias é tudo deixando uma sombra superior ainda, ou seja, está indo, mas ainda nada muito relevante. Mas esse fechamento de hoje já foi um fechamento bom, por quê? Acima dos 106.300, passa para cima da média, fundo no gráfico semanal, criando a expectativa de poder ter algo para cima, e o principal desafio pelo gráfico semanal na faixa dos 110 mil pontos. Já no gráfico diário, essa região aqui em torno de 108.860 pontos é uma região de resistência, que o Ibovespa se aproximou hoje desse patamar, 108.850, arredondando aqui 108.850, é a principal região de resistência que tem pela frente. Depois disso, 110 mil pontos que passam por esses fundos aqui anteriores. Inclusive essa paradinha também de preço que deu aqui. Esses são os dois níveis mais relevantes no meu modo de ver para avaliar força por parte dos compradores. Veio para cima dessa região, passou a gerar sinalização de alta, foco maior em retomada de um cenário mais positivo para o Ibovespa. Principalmente se ficar acima dessa região aqui, ó, semanal, invadir essa região. Porque por enquanto, pela forma como tudo está acontecendo aqui, por mais que a gente tenha o curto prazo voltando a ficar com viés de alta, isso aqui vai aumentando gradativamente a chance de acontecer, de ter algo para baixo. Mas vamos olhar aos poucos aí a força por parte dos compradores e, logicamente, reportando, fazendo essa leitura aqui para vocês aqui pelo canal. Seguindo para os futuros, no gráfico diário do mini índice, movimento de alta, superou tudo, veio para cima dessa região, G60 fazendo aqui uma chance de gerar um fundo ascendente, que seria algo muito mais interessante de trabalhar na compra. Por quê? Porque a tendência no G60 é de alta, diário está dentro do movimento de subida, abriu subindo, fazendo aí fundo ascendente, superando, quebrando a sequência de máximas descendentes do G60, vai ficar mais para abrir a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, já está até fazendo isso aqui nessa última meia hora de pregão praticamente.
superando aqui por pouco. Enfim, se abrir e subir no próximo pregão, fica focado nisso, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra. Por outro lado, abriu caindo, revertendo essa formação de fundo e passou a proporcionar topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 108 e 160, fica mais para venda. Resistência mais próxima, olhando para o G60, vai ser a região aqui de 109.210 a 109.325. No dólar, o dia de hoje foi de forte queda aí de 1,8%, queda acentuada, ou seja, o dólar não confirmou a formação de um fundo no gráfico diário, por mais que tenha tido um martelo, não confirmou, não gerou sinal de fundo, continuou seu movimento de baixa. Então o dólar vai perdendo força e invadindo aqui para o fechamento da semana, que serão essa próximo pregão, sexta-feira, uma região importante para se avaliar aqui em termos de nível de suporte, ou seja, o suporte mais relevante, tirando até a questão do ajuste para o dólar, na minha opinião, é esse aqui, ó. É a região ali em torno dos 383,5. É o mais importante pelo gráfico semanal. Bom, vou voltar aqui para o gráfico semanal. É o mais importante. Pelo gráfico diário, tem aqui uma região em torno de 387. Aqui seria o próximo de suporte, mais abaixo disso 383. Então o dólar podendo bater nesses valores para depois gerar algum tipo de repique de alta, mas por enquanto alinhado para baixo. G60, que aconteceu no pregão de hoje, já estava aqui com o topo em cima da resistência. Se abrisse caindo, foco em buscar a operação de venda. Topo descendente, pivô de baixa. Veio forte para baixo, olha só a quantidade de horas podendo buscar operações mais na ponta vendedora. Tentou subir de maneira fraca, abriu caindo, fica mais para buscar a operação de venda e eu optaria mais por topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E se cair aqui mais um pouco e depois gerar algum sinal de alta, aí eu olharia, sinal de alta é um fundo no gráfico aí de 60 minutos, olharia um pouco mais para a ponta compradora. Principalmente se abrir caindo, fundo ascendente para cima dos 5.415 já seria algo para se buscar a operação de compra. Gráfico de 10 ou 5 minutos. Se abrir e vier mais para baixo. Vou pegar aqui o gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro. Ou seja, abre caindo, perde essa região de suporte, depois retorna aqui para cima, a média já caiu e aí passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, mas principalmente fundo ascendente. Caso os sinais de alta já seja acima da região ali em torno de 428, fundo ascendente ou pivô de alta, aí sim fica ainda mais interessante para a ponta compradora de day trade. Ações, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se você usa de alguma forma as informações, essa leitura que eu faço aqui para te ajudar aí seja na seleção dos ativos, seja também para a sua leitura de mercado. Deixe um joinha, agradeço demais, ou mesmo se você está aprendendo algo aqui com essas videoanálises, de fechamento principalmente. Seguindo aqui para falar sobre essa questão da Petro aqui hoje, ó, o mercado Ibov sobe 1,58%, Petro fecha ali 0,08%. Ainda esse movimento de subida está mais fraco do que foi a queda. Então a Petro continuando aqui essa fraqueza, gerando algum sinal de topo descendente, vai ficar mais para venda de swing trade. O ideal, na minha leitura, é que tivesse mais dois candles principalmente, mais dois candles, segunda é feriado, né? Então sexta e terça-feira para se ter alguma venda um pouco mais interessante. Até encaixaria um pouco melhor na questão do tempo que foi a queda e se afastaria mais da venda ser em cima da região aqui de suporte. Então essa seria a ideia de ter algo mais para cima na Petro. Para quem está comprado de imediato, ficar atento aí para possível saída. Se essa ação, como eu falei aqui ontem, eu perdeu essa mínima, seria um possível sinal de saída. Agora seria a perda dessa mínima aqui, quem está comprado no swing trade. E lembrando, para compra swing trade, eu me interesso mais ela acima dos 27,20, fundo ascendente ou pivô de alta. Depois disso, vale 3, dia de hoje, forte alta, 3,53%. Tinha até comentado na análise de fechamento de ontem, se a Vale superar essa máxima desse candle aqui, traria a possibilidade de arriscar uma operação de compra tentando pegar no movimento até a média. Só que ela já abriu com gap de alta, então fica difícil fazer essa entrada com stop muito longo. E, enfim, o que eu contabilizo aqui? A ação está em tendência ainda de baixa? Na minha opinião, está. Nossa, Dalton, mas aqui já é um pivôzinho de alta. Se for descer o tempo gráfico, fica mais claro. Pelo diário não fica tão claro. Eu vejo isso aqui como um processo inteiro de correção dessa forte queda. E com o passar do tempo aqui, não ganhando muita força para cima, vai aumentar a probabilidade de ter algo mais para baixo. Para buscar a operação de compra nesse papel, fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, falando em termos de swing trade. Porque ainda dá para perceber pelo semanal que toda essa semana aqui, que está sendo a semana de alta, está ainda dentro de uma grande semana de queda. Então, meio que num domínio ainda por parte dos vendedores.
Seguindo aqui agora para falar das demais ações, falando primeiramente de CSNA3, que subiu bem, alta de 7,46%, lembrando que é um ativo que, olhando para o gráfico mensal, uma derrocada aqui da máxima para a mínima aqui, em torno ali, deixa eu colocar um gráfico um pouquinho mais para baixo para pegar essa máxima aqui mais corretamente, aqui na faixa de 61% de queda, de desvalorização. E agora tentando gerar algum sinal de subida. O semanal ainda não quebrou a sequência de máximas descendentes, pegando aqui o Fibonacci para olhar algum nível de suporte. Está batendo na retração de 38,2% do Fibonacci, que é um ponto de suporte que pode ter algo para cima. E aí, com base nisso, com base em cima desse suporte, no gráfico diário, ela está proporcionando aqui, se a gente também descer um pouco mais o tempo gráfico, ficar mais claro, é uma questão de um fundo duplo, né? Que aí dá para falar assim, ó, tá uma leve tendência de alta, apesar de estar o último movimento ser um movimento forte de queda. E isso aqui não ser algo tão relevante assim para cima. Então, de maneira geral, vejo menos relevância nessa formação de fundo duplo. Mas mesmo assim, olhando só para a questão desse um fundo duplo aqui, um W, a perspectiva de projeção de alta seria na faixa dos 24,10. E aí, olhando que 24,10 também tem um nível ali de antigo fundo que funciona como suporte, chamado mudança de polaridade, na faixa de 24,08. Isso a gente está falando aqui de um espaço de em torno de 6%. Se eu for entrar comprando esse ativo e colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, compra na superação da máxima de hoje e stop abaixo, a gente está falando 5,8% de stop para um objetivo na faixa de 5,3%. O objetivo que eu digo é na questão de já ter um nível de resistência importante antes de uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então, um risco maior para quem está comprado, ok, pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, que é um rompimento, e aguardar aí mais uns 2 pregões para fazer uma mudança de stop desse ponto aqui para outro ponto. Para quem está de fora e quer buscar uma entrada com a expectativa um pouco melhor de subida, sinalização de alta acima da média móvel 3 períodos seria o mais recomendável no gráfico diário da CSNA3. Se quiser descer um pouco mais o tempo gráfico, ir para os 60 minutos, mais para a próxima semana, fundos ascendentes ou pivô de alta, dá para também abrir compra em cima desse ativo. Principalmente se confirmar um fundo ali no gráfico semanal, quebrar a sequência de máximas descendentes. BID11, ativo gerou uma boa alta hoje, 6,07%, mas observe que as boas altas ainda não conseguem ganhar tanta força, nem fechou acima do topo anterior, mas a tendência, olhando para os movimentos, é de alta. Topo e fundo ascendente, fez um pivô de alta, e aí falando de pivô de alta, que a gente pode fazer uma projeção aqui, usando ali a projeção alternada do Fibonacci, dá para fazer uma projeção aqui de alta, primeiro projeção 61,8% projetada a partir dos 41,43, ou seja, o que é 61,8%? É daqui para cá, essa distância aqui, 61,8% dessa distância sendo projetada a partir do 41,43%. Tem o primeiro objetivo em 49,17, segundo objetivo, que é 100% desse movimento, a partir do 41,43, lá em 54,66. São as primeiras projeções de alta desse ativo. Se fosse fazer uma projeção clássica, que é fazendo essa projeção do movimento, de parte ou totalmente do movimento completo aqui, a partir da cabeça do pivô, que é no rompimento do topo anterior, a partir desse ponto aqui. Primeira projeção 55,59, que se encaixa com a segunda projeção alternada, e a outra 61,80. Então temos essas projeções aí. Só que antes dessas projeções, antes da primeira que tem um aqui, que já tem resistência mais próxima, a resistência mais relevante aqui para a CSNA3 está em torno de R$ 50,90 e 52,12. Quem está comprado dá para manter a compra, aguardando pelo menos mais um pregão para mudar o stop daqui desse ponto para a mínima do terceiro candle do movimento. A outra forma de conduzir essa operação é, se acontecer, deixa eu colocar aqui na tela, se acontecer algum candle de baixa fechando abaixo da média móvel 13 períodos, você sai se perder a mínima desse candle aqui. Então você pode conduzir também, vou sair só se fechar abaixo da média e gerar nova mínima no gráfico diário da média móvel exponencial de 13 períodos. Move 3, bom fechamento, alta de 7,24%, retorno para cima desse fundo aqui anterior, conseguiu fechar acima. Tendência, a gente já pode falar também na tendência de alta. Tem esse movimento, tem essa subida, tem essa queda, um W, um fundo duplo, fazendo a projeção desse fundo duplo. A gente tem projeção de alta desse fundo duplo na faixa de R$ 17,66. Essa é a projeção de alta.
Só que qual o nível de resistência mais relevante? Tem esse 17,66 é importante? Lá para trás foi. Então é um nível de preço para ficar atento, no mínimo atento. Qual outra zona de resistência? Essa região de topo aqui, ó, que passa inclusive por um ponto de projeção mais elevado, que aí é aqui na faixa dos 18,44 a 18,73. Quem está comprado tem como trabalhar com stop abaixo dessa mínima, se a compra é de curto prazo, e ir subindo a cada nova mínima ascendente e subindo stop se quiser trabalhar com stop mais curto de proteção de lucro. Na sequência, vou falar aqui de Amar 3, que terminou o dia de hoje com alta de 5,25%, voltando para cima ali de um gap de baixa de um fundo anterior. Então, bela sinalização de alta aí do papel. E a ação, lembrando que está dentro da tendência de alta. Fez um movimento de subida, girou aqui um movimento para baixo e fez um pivôzinho de alta. Bom fechamento do pregão de ontem, aumentando a probabilidade de subida do preço e terminou confirmando essa probabilidade no dia de hoje e vai, com isso, aumentando a chance de ter algo mais para cima. O desafio continua sendo esses fundos, pode dar uma patinada aqui, mas um olhar um pouco mais, com maior chance de buscar uma região perto ali dos 5,60, de R$ 5,57 a R$ 5,65. Só muda a atual tendência de alta de curto prazo da MA3 se perder a mínima desse fundo aqui anterior. Para quem está comprado, aguarda também, na minha opinião, seria mais interessante aguardar pelo menos a formação de mais um candle, fechar o pregão de sexta-feira, para lá na terça-feira, se quiser encurtar o stop, colocar abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. E até falando também em termos de projeção, fazendo também uma projeçãozinha aqui de alta, usando projeção alternada, que é algo que eu abordo no curso, no módulo 3 do curso. Então, você quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão da projeção alternada, projeção clássica, retração de Fibonacci, projeção de Fibonacci, tudo está lá dentro do módulo 3 do curso. Tá? Qual curso? Curso Invista Melhor usando análise técnica. Aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai ter aí o link para acessar a página do curso com todas as informações. E lembrando, essa turma é a última do ano e eu não tenho a menor ideia quando vai ser a próxima turma. Então aproveite a oportunidade do momento do mercado ainda num cenário um pouco mais baixista, tentando reverter, alguns papéis já revertendo essa tendência, para que você possa tentar aproveitar da melhor forma possível um possível momento bom do mercado que vem acontecer aí no curto a médio prazo. Principalmente olhando mais lá para frente. Depois disso vamos falar aqui de... Eu cheguei a colocar aqui, eu botei, mas não cheguei a comentar, né, da questão da projeção. Só falando então da projeção aqui, projeção na faixa dos R$ 5,30, 100% desse movimento subida a partir dos 4,52 e a segunda projeção mais por volta dos 5,65, que vai coincidir exatamente com a máxima desse topo. Depois aqui vamos falar de CVCB3, que está dentro já de um viés mais positivo, voltando para cima da média. Com esse movimento aqui do semanal, em cima um fundo, em cima desse fundo aqui anterior, cria-se a expectativa de poder testar os próximos desafios mais importantes, na minha opinião, primeiramente. Na faixa dos R$ 11,80 e depois na faixa dos R$ 20, número redondo. Aqui no diário, resistência mais próxima, 18,63 antes dos 18,80. Depois disso, aqui no próprio gráfico diário, vai ficar mais na faixa dos R$ 19,50 a R$ 19,60. Chegando aqui nesses níveis de preço, aguardaria também mais um pregão para mudar o stop. Se você quiser trabalhar com stop mais curto, seria aqui. Se quiser trabalhar com stop mais bem protegido, aqui abaixo da média, abaixo de um candle que reverteu a formação de topo. Então, ativo apontando um pouco mais para cima. Dentro do que ela está fazendo, se ela continuar fazendo seus candles com mínimas ascendentes, você vai subindo o stop dessa operação a partir de terça-feira. E principalmente ficar atento se chegar ali no nível na faixa de R$19,50 a R$20. BRCR6, a ação gerou uma pancadaça para baixo. Ela vinha aqui falando assim, vou ensaiar aqui uma tendência de alta. Fez um pivô de alta. Só que no candle seguinte, além de anular a tendência, ou seja, um aqui seria um ponto stop, aqui seria outro, ela gera uma pancadaça para baixo, anulando essa nova tendência de alta, já basicamente ficando com a tendência indefinida, mas com viés de baixa de curto prazo. Então, ativo apontando para baixo, esse principal suporte agora já está em cima dele 10,89, e abaixo disso seria o R$10,81. E aí, olhando para um gráfico semanal, a perda dessa região que ela está patinando aqui, deixa eu tirar essa tela da frente,
A perda dessa região inteira aqui, que ela já até perdeu aqui para trás, aponta mais para essa ação buscar essa região, essa faixa de preço ali por volta dos R$10,30. Seria o caminho mais provável, principalmente após esse candle. Para voltar a ter algum viés mais para compra, eu aguardaria sinalizações de alta acima dos 11,66. Falando de swing trade. E por último, Via 3, que abriu com um baita gap de baixa. Queda acentuada na abertura do pregão de quase 18% e terminou o pregão aqui apresentando uma queda de 12,5%, 12,48%. Conseguiu ainda se manter levemente acima do fechamento do pregão. Deixa eu só ver se o Profit já corrigiu. Eu estava dando um problema aqui que era... conseguiram corrigir, porque o gráfico de 15 minutos parava aqui nos primeiros 15 minutos das 17h15, se não me engano, 17 horas que ele parava. E aí ficava diferente o que mostrava na grade de cotação percentual para o que era realmente o percentual do candle. Mas corrigiram, 12,5% de queda, tendência de baixa ainda no papel. Ontem já tinha gerado um sinal negativo, que seria aquela questão, eu estou comprado. Vai fazendo aqui mínimas ascendentes, perdeu a mínima ascendente aqui, seria um dos sinais de possível saída da posição. E aqui tinha perdido ontem por 1 centavo. E essa abre com gap de baixa aí. O que eu faço agora? Se já deu a condição de saída, seria saída. Porque essa formação que ela faz aqui, olhando para um prazo maior na Via 3, o que ela simboliza com isso é por mais que ela possa se recuperar e ficar aqui assim, ó, olhando para o gráfico semanal, ela aumenta a chance desculpa, ela aumenta a chance de caminhar para um novo nível de suporte mais relevante, que seria em torno dos R$5,30. Antes ela pode dar essa patinada aqui no suporte que ela se encontra atualmente, que é por volta dos R$6, número redondo. Como eu falei, no semanal dá uma patinada, mas ainda com a expectativa de poder ter algo mais para baixo, até que o mercado nos mostre algo diferente disso aqui. O que tem aqui agora é que eu evitaria compra no papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se que daqui a pouco a gente tem uma live aí às 19 horas, comigo e com o Kaique. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Um grande abraço. E lembre-se aqui também de aproveitar essa oportunidade no curso Invista Melhor usando análise técnica. Até mais.